Atos, capítulo 1, versículo 1. Prólogo. Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolherá e foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse a ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, muitos depois destes dias. Ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusividade autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, e vista deles uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que de entre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ao céu virá do modo como viste subir os discípulos em Jerusalém. Então, voltando para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, qual ali entraram e subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, e todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A escolha de Matias. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque ele era contado entre nós e teve para neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Alcedama, isso é, campo de sangue. Porque
Está escrito no livro dos Salmos: fiquei deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Tome o outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanham todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, e começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominados Justo e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que me conhece o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido para preencher a vaga neste ministério, o apóstolo, do qual Judas se transviou, indo para seu próprio lugar. Os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Atos capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um de vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estava, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas, os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e a Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, crentes, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outro, porém, zombando, diziam: estão embriagados. O discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomais conhecimento disto, atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vide, pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vosso filho e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas
servas derramarei do meu espírito. Aqueles dias profetizarão. Mostrarei o prodígio em cima no céu e nos sinais embaixo da terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio deles entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo estes entregues pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando por mão de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, e rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele ressuscitado por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também as minhas próprias carnes repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-as de alegria na sua presença. Irmão, seja-me como permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, o profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, e exaltado, pois à destra de Deus, e tendo recebido do Pai promessa do Espírito Santo, e derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo. 3.000 batizados. E ouvindo essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe que Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja fixado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exorta, e dizendo: salva-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra fizeram batizados, havendo um acréscimo. Naquele dia, quase 3.000 pessoas. Amém.